Você já precisou subir um back-end em .NET com PostgreSQL no seu provedor de nuvem e ficou perdido com as opções de serviços que hoje são disponibilizados para isso? Já criou um Hello World e sentiu a necessidade de subir em Kubernetes com foco em escalabilidade e disponibilidade em várias regiões? Fica se perguntando se faz sentido tudo isso de opções o tempo todo? Então esse vídeo aqui é para você. Já abre o seu provedor de nuvem preferido, cria uma VDI com tudo no máximo para abrir o YouTube, que o vídeo já vai começar. Olá devs, eu sou Bernardo Lobato e hoje eu vou divagar um pouquinho aqui sobre como a evolução e abstração tecnológica, principalmente de infraestrutura, pode impactar aqui no nosso desenvolvimento e discernimento como profissional. Confesso que esse vídeo aqui acabou furando um pouco a fila dos vídeos que já estavam programados aqui para o canal, por um motivo curioso. Em uma semana, dois profissionais diferentes de projetos diferentes que não se conectavam me abordaram com questões diferentes, mas que compartilhavam o mesmo cerne. O primeiro precisava subir uma aplicação em Node.js com Postgres para uma apresentação externa e me consultou perguntando quais serviços de nuvem eu acharia mais interessantes para esse objetivo. Se era melhor um container, um AKS ou alguma outra solução que ele ainda não conhecia, mas que na prática bastava uma VPS ali que resolveria o problema. O segundo me questionou sobre algumas functions da Azure que precisavam ser migradas para a AWS. E me questionou se isso era ou não possível, ou se ia precisar desenvolver tudo do zero novamente. Isso me causou uma reflexão sobre até quando, ou melhor dizendo, até onde estamos levando a abstração no mundo da infraestrutura dos nossos projetos e o quanto isso pode ser ou não saudável dentro do nosso processo de desenvolvimento. Principalmente quando a gente não sabe muito bem os fundamentos nos quais aqueles serviços se baseiam antes da gente começar a depender deles de maneira até desordenada. A ideia da computação em nuvem não é de agora, mas dos idos anos 1950 e 1960, quando os computadores eram gigantescos e os acessos a eles caros. Esse acesso era feito através de terminais burros conectados a um computador central. No geral, uma infraestrutura de alto custo que poucas empresas conseguiam manter. Dois visionários criaram os conceitos que, décadas mais tarde, se tornariam o que a gente conhece hoje como Cloud Computing: John McCarthy e Joseph Licklider. John McCarthy foi o cientista americano que introduziu a ideia de Utility Computing, defendendo que o tempo de processamento de um computador poderia ser compartilhado simultaneamente por múltiplos usuários. E ele foi até um pouquinho mais longe, comparando esse tipo de serviço como um serviço de utilidade pública, como água ou energia, por exemplo. Já Joseph Licklider vislumbrava uma espécie de rede intergaláctica de computadores, onde qualquer pessoa poderia acessar dados e programas de qualquer lugar, a qualquer momento. Alguma semelhança com a realidade? Em outras palavras, eles definiram o que é elasticidade, disponibilidade e acessibilidade, três dos grandes pilares da computação em nuvem de hoje em dia. Já o termo Cloud Computing foi cunhado em 1996 em um plano de negócios que projetava o futuro da computação. A nuvem, nesse caso, era uma metáfora para o espaço etéreo e complexo da internet. Mas esse aqui não é um vídeo sobre a história da computação em nuvem. Isso aqui foi só para a gente dar uma contextualizada. Se você quiser mais vídeos sobre nuvem, não esquece de comentar aqui embaixo que a gente providencia. Voltando agora para os dias atuais, onde a computação em nuvem já está mais ou menos enraizada ali no dia a dia do desenvolvimento, no dia a dia do desenvolvedor. Podemos concluir também que esses conceitos também estão enraizados na cabeça desse desenvolvedor? Em uma grande parte de profissionais eu diria que sim, com certeza, sem dúvida. Porém, tem sempre aquela parcela de profissionais que se apoia na facilidade, na simplicidade de provisionar recursos para passar por cima dos fundamentos básicos. Aquela interface bonita, cheia de botões e gráficos coloridos, que te dão a sensação de controle total e te fazem sentir um arquiteto de infraestrutura, mesmo só clicando em Next, 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 Finish, também conhecida como console, acaba te dando essa ilusão de simplicidade. E ela é desenhada muitas vezes para isso, para esconder a complexidade necessária para a criação desses recursos, principalmente para olhos não treinados.
Quando você clica num botão para criar um banco de dados gerenciado, o painel omite que por baixo dos panos ele está criando regras de firewall, subnets, gerindo instâncias, volumes de disco, etc, etc, etc. E se você não procurar ativamente por esses recursos, não souber direitinho o que está fazendo, pode criar algo indesejável e acabar prejudicando sua infraestrutura sem perceber. Mas o problema aqui, gente, não é automatização de forma alguma. O problema aqui é que painéis como esse te desacostumam a pensar no porquê que essas regras existem para começo de conversa. Se o botão de provisionamento subir e você precisar recriar esses serviços via linha de comando, ou porque o console está fora do ar, ou porque tem alguma restrição de acesso que foge um pouco da sua alçada, muitos profissionais vão travar aí. Caso você precise debugar o seu sistema de uma forma mais profunda, visualizar logs, revisar regras de firewall, portas abertas, você vai conseguir? Caso precise reconstruir todo o seu ambiente do zero em um novo provedor ou mesmo um data center local, você vai ter essa capacidade? O seu sistema permite ser reconstruído sem se tornar refém daquele provedor? Na minha opinião, a resposta deve ser sim para todas essas perguntas. Esse tipo de facilidade, que, convenhamos, a gente se acostuma muito facilmente, acaba levando a gente para um fenômeno, no mínimo, interessante, que é o Over-Engineering por conveniência, ou como eu gosto de chamar, OAS, Over-Engineering as a Service. O meu ponto aqui é, como a nuvem facilita tanto o provisionamento de recursos, a gente começa a resolver problemas simples com soluções absurdamente complexas, uma vez que elas estão a poucos cliques do nosso alcance. É comum hoje em dia a gente ouvir discussões sobre projetos simples que estão alocados em nuvem, mas que com uma VPS e um banco de dados local poderia muito bem resolver aquele problema com 10% de custo e 10% da complexidade. Projetos que ainda não se provaram, que ainda não foram para a rua, já sendo especificados com serviços para garantir acesso de 1 milhão de usuários simultâneos, quando a gente ainda nem sabe se esse projeto vai mesmo receber sinal verde. Eu percebo que muita gente parou de se perguntar o que eu preciso para que essa aplicação funcione, para que essa solução funcione, e passou a se perguntar qual serviço da AWS ou da Azure ou do Google faz isso. O resultado? Uma arquitetura Frankenstein, onde 15 serviços separados se conversam entre si com sua própria latência, sua própria complexidade, seu próprio custo e seu ponto de falha. Muitas vezes se troca a simplicidade, um monolito bem feito, numa hospedagem robusta, pela glória de encher a boca e dizer que criou uma arquitetura serverless na nuvem, que na verdade mais serve para inflar a conta no final do mês. Se você está acompanhando minha playlist sobre arquitetura de software, que aliás eu vou deixar aqui no card e na tela final do vídeo, pode estar achando que eu estou me contradizendo aqui no que eu digo lá com o que eu estou falando agora. Mas não é o caso. É claro que a gente precisa pensar nos requisitos arquiteturais da nossa solução para a gente conseguir desenhar um sistema que escale no futuro quando for necessário, sem precisar ter muito retrabalho e sem precisar ter mudanças estruturais. Mas isso tem que ser feito por consciência, não por conveniência. Deixar sua infra refém de um único provedor de nuvem pode ser muito perigoso para o seu projeto. E é aqui, exatamente nesse ponto, que a gente precisa se aprofundar e muito nos conceitos de arquitetura de software. Em computação em nuvem, a gente tem muito daquilo, pague apenas o que usar. Só que na prática, a gente acaba vendo muitos profissionais deixando recursos ociosos, simplesmente porque não sabem dimensionar as instâncias e fazer a sua aplicação, fazer a sua solução, se aproveitar disso. É o famoso, vou deixar aqui uma máquina maior só por segurança. Isso acontece justamente por não se saber os fundamentos ali, de maneira aprofundada, e acaba desperdiçando muitos recursos e, por consequência, desperdiçando também muito dinheiro. Existe um conceito chamado vendor lock-in, mas eu prefiro chamar de efeito tatuagem de casal. Explico. Você começa usando uma nuvem para o básico, uma instância de computação, uma VM. Mas aí o painel te oferece um serviço de banco de dados que escala sozinho. Depois, um serviço de mensageria que já vem configurado. Aí você adiciona um serviço de autenticação proprietário, um sistema de logs, que é específico daquele provedor. E quando vê, sua aplicação não é mais escrita em Python, Node ou Java.
ela é escrita em AWS Ace, ou Azure Ace, ou GCP Ace. O problema disso aparece quando a conta aperta. Imagina aquele serviço que no começo da sua produção, quando não tinha muita movimentação, custava $2. Mas hoje em dia, com o seu processo andando, com seus clientes utilizando, passa a custar 2.000. E o pior, sem realmente ter a real necessidade de utilização daquele recurso. E aí você olha para o lado, para refletir um pouquinho e vê que isso tudo poderia ter sido muito bem resolvido dentro de uma VM ou de uma VPS. E você pagaria uma fração desse valor. E aí que entra a minha analogia com a tatuagem de casal. É muito fácil fazer ali no auge da paixão, no seu deploy inicial. Mas se você quiser remover depois de um tempo, vai doer. E vai custar 10 vezes mais caro. E é a partir desse ponto aqui que eu acho que a gente entra numa seara muito perigosa para o profissional, que eu acho que é o ponto principal aqui do vídeo, que é, se você trata a sua infraestrutura como uma caixa preta, você não é um engenheiro de software, você é um operador de ferramentas. O problema de não saber muito bem os fundamentos é que quando tudo funciona, você é o gênio. Mas quando o sistema cai ou a latência começa a subir sem um motivo aparente, esse profissional caixa preta entra em pânico. Sabe por quê? Ele não tem ferramentas mentais para resolver esse tipo de problema. Como ele não entende muito bem como é o fluxo do tráfego, quem conversa com quem e onde pode estar o gargalo, o seu diagnóstico é baseado em chutes. Ele reinicia a máquina, aumenta o plano da instância, troca a versão da biblioteca, vai apertando tudo que é botão ali até a luzinha ficar verde de novo. Se o erro não aparecer bonitinho para ele ali na interface do seu console e com uma sugestão de solução, ele trava. Ele não vai conseguir entrar na máquina via SSH, executar um top, analisar um netstat ou entender se o gargalo é no disco ou na CPU. E o ponto crucial aqui, que é o que pode separar o profissional bom de um profissional ruim, é que o profissional ruim aceita as limitações da ferramenta, do console que ele está operando, como as suas próprias limitações. Se o console está dizendo para ele que é dessa forma que funciona, que é dessa forma que se faz, ele não se questiona se existe realmente um jeito mais eficiente de se chegar naquele mesmo resultado. Ele perde o senso crítico. A verdade aqui é que o excesso de abstração acaba gerando uma espécie de atrofia técnica em todo profissional. E eu não estou me excluindo dessa parcela de gente não, tá, gente? Como eu já comentei, é muito fácil a gente se acostumar com essas facilidades. Portanto, é crucial que a gente fique o tempo inteiro relembrando e retreinando esses fundamentos. Acho que até aqui pode ter dado a impressão onde eu estou falando para você abandonar a AWS, GCP, a Azure, criar um servidor e deixar aí debaixo da sua mesa. Mas não é isso, de maneira nenhuma. A nuvem é uma ferramenta incrível, mas ela deve ser usada de maneira estratégica e não como um refúgio para o seu comodismo ou para a sua falta de estudo em fundamentos. E o segredo aqui para não se tornar refém desses provedores é, como sempre, gente, é o caminho do meio. É sim você usar os recursos da nuvem, é sim você usar recursos específicos, mas você manter o core da sua aplicação agnóstico, de maneira suficiente para que ela não se torne mais um elemento intrínseco do ecossistema do seu provedor. Tá, mas como é que na prática eu poderia chegar nesse modelo? Primeiro de tudo, gente, como eu já venho falando em praticamente todos os vídeos aqui do canal, conheça fundamentos. Ao invés de aprender como criar um RDS na Amazon, aprenda como funciona um PostgreSQL. Em vez de decorar os botões que vão fazer você criar uma Azure Functions, aprenda como funciona o protocolo HTTP e gatilhos de eventos. Se você domina a tecnologia base, o provedor de nuvem vai virar apenas o mecanismo onde você vai lá e dá o play. O segundo ponto, gente, saiba primeiro o como ao invés do onde. Antes de sair por aí apertando o botão, tente subir sua solução no Linux. Hoje em dia está tão fácil. No próprio Windows, você pode instalar com WSL uma versão do Ubuntu e tentar subir sua aplicação ali. Configure o firewall, configure o SSL com Nginx. Quando você entende o como, você para de ser um operador de dashboard e volta a ser engenheiro de software. Faça isso, nem que seja no seu tempo livre. Garanto que vai vir muitos frutos bons a partir
desse movimento. Uma outra prática interessante para quando você está desenvolvendo uma solução é se pergunte: essa aplicação funcionaria numa VPS de $20? Se a resposta for não por causa de serviço tal, tal, tal e tal, cuidado, você pode estar nesse exato momento fazendo sua tatuagem. Nuvens vêm e vão, dashboards mudam de cor, mas o conhecimento de como os dados trafegam e como o servidor processa suas informações é o que vai te manter relevante nos próximos 20 anos da sua carreira. E para encerrar nossa acalorada discussão, eu deixo para você um desafio. Quando precisar subir uma aplicação nova, não vai ali por default dentro do seu painel da Azure, do seu painel da AWS e sair clicando nos botões. Para e pense. Eu estou realmente escolhendo esse serviço porque ele é o ideal para essa situação ou simplesmente porque ele ficou conveniente para mim? A tecnologia está aqui para nos servir e não para atrofiar a nossa capacidade de resolver problemas. Abstração é uma ferramenta maravilhosa para a gente ganhar em escala, mas ela é uma péssima professora para quem ainda não está versado nos fundamentos ali da área que está atuando. Se você não sabe o que está acontecendo debaixo do capô, desculpa, mas você não está pilotando. Você é quem está sendo levado. Mas e você? Já passou por algum perrengue de uma nuvem caixa preta que acabou te deixando na mão? Já acabou se tornando refém de um serviço que acabou se tornando impossível de migrar depois? Comenta aqui embaixo e comenta se você concorda comigo também. Com tudo isso aqui que eu tô falando, ou se eu tô só ficando mais um velho rabugento por aí. Agradeço mais uma vez por ter chegado até aqui no vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo.